Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Irmãos, é muito maior realmente que quem está conosco do que está com o mundo, né? Sabe, quando eu vejo as notícias que está acontecendo aí fora, no Brasil afora, temos mais uma guerra entre pela Caxemira, a Índia e Paquistão, Ucrânia, os Houthis, né, Israel, em várias frentes de batalha. O princípio das dores nos ensina isso. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos entender que a volta de Cristo está muito próxima. Sabe, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, versículo de 4 a 8. Apocalipse, capítulo 18, versículos de 4 a 8. Assim nos diz a palavra. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagais em dobro por tudo o que fez no cálice que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhes tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo extinguirá, portanto, o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és santo. Fala conosco, Senhor, poderosamente em nosso meio. Brada do teu alto céu, Senhor, nesta noite, para que possamos, Senhor, entender qual que é a tua perfeita vontade para nossas vidas, Senhor. Usa-me em tuas poderosas mãos, Senhor. Repreenda todo o espírito humano deste lugar. Abençoe com teu Espírito Santo, Senhor, que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que eu te peço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo João, ele nos exorta os crentes a sair da Babilônia e não participar de seus pecados, enfrentando a pressão cultural com coragem para viver uma vida distinta que glorifique a Deus. Irmãos, eu quero falar nesse sermão, irmãos, e destacando a necessidade de coragem espiritual para que nós possamos deixar os nossos deslizes. Quero te encorajar, irmãos, a rejeitar as influências mundanas e viver com ousadia em Cristo. Espero que você saia desse sermão realmente motivado, irmãos, a abandonar o pecado, a ser separado de uma forma totalmente diferente do mundo. Esquecendo a mentira, esquecendo os deslizes, mas se colocando diante do Senhor de uma tal maneira, irmãos, para que no final nós tenhamos a certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe, muitas pessoas não entendem, irmãos, que nós vivemos num mundo de corrupção, num mundo de imoralidade,
num mundo de orgulho e aonde muitas vezes nós estamos nadando contra a corrente. Irmãos, essa era a realidade dos cristãos no século I sobre o Império Romano e a nossa realidade hoje. Não mudou nada, só mudou as pessoas. Irmãos, em Apocalipse tem uma voz que clama. Tem uma voz do céu que clama: sai dela, povo meu, para que não participe de seus pecados. A Babilônia simboliza, irmãos, um sistema mundano que seduz com prazeres e poder, mas está destinado ao juízo. E nós precisamos entender, irmãos, que nós somos desafiados a sermos diferentes, rejeitando o pecado, viver para a glória de Deus, conforme o Senhor nos ensina. Mas sempre eu digo, irmãos, que nós temos que ter uma fé ousada. Nós temos que ter uma fé com prática diária. Nós temos que ter uma fé, irmãos, inabalável, irmãos. E esse sermão é mais ou menos sobre isso, para que você possa entender e aplicar. Irmãos, eu não sou o dono da razão, eu não sou um mestre, muito pelo contrário, eu sou um servo do Senhor. Sabe qual que é o problema, irmãos, da humanidade hoje? O problema da humanidade hoje, irmãos, é que ela não quer o correto. Estava falando ontem com um dos meus mestres, ele estava, um senhor, acho que está beirando aos 70 anos, ele me conheceu com 19, 20 anos, estava num seminário, e ele falou ontem para mim, nós ficamos meia hora conversando. Ele até se assustou quando eu falei a minha idade para ele. Falei, estou com 58 anos. Passa rápido o tempo, pastor Wilson. Irmãos, quando nós falamos que nós temos que ser diferente, quando nós falamos que temos que dar testemunho, eu não estou falando, irmãos, simplesmente por falar. Eu estou falando o que Jesus já falava lá atrás. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, nos fala: então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que atingirão. A voz de Deus na crise. A ordem divina: sai dela, povo meu. É um chamado urgente, vindo diretamente do céu, que ressoa em meio a uma crise espiritual. Essa voz celestial não é apenas um sussurro, mas um clamor para Deus e para o povo de Deus. Se posicione contra a corrupção deste mundo. Irmãos, nós vivemos um tempo de corrupção moral, nós vivemos um tempo de corrupção espiritual, nós vivemos um tempo de apostasias. João capítulo 10, versículo 27 afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como as ovelhas reconhecem o pastor, os crentes devem discernir o chamado de Deus para abandonar os caminhos da Babilônia, que promove valores contrários ao reino. Ouvir essa voz exige um coração atento e moldado pela palavra e pela oração. Irmãos, aqui, irmãos, nós temos duas coisas: palavra e oração. Irmãos, não adianta nós lermos a Bíblia como se lê um livro de Agatha Christie. Não adianta nós lermos a Bíblia como nós lemos Harry Potter. Não adianta nós lermos a Bíblia como nós lemos revista da Avon. Porque a Bíblia ensina, irmãos, que nós temos que praticar a palavra. A Bíblia ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E sem vida de oração, irmãos, nós não somos nada.
Nós não somos nada. Hoje a humanidade, irmãos, a igreja do século XXI é uma igreja que vive numa apostasia, onde os valores estão sendo deturpados, onde os crentes não usam a verdade. A verdade é uma das armas espirituais. A verdade é um componente da armadura do crente. A verdade se perdeu. Irmãos, no contexto de Apocalipse está escrito durante a perseguição romana, os cristãos enfrentaram tentação que confronta a cultura idólatra. Os cristãos, irmãos, enfrentavam sofrimento. Hoje enfrentamos pressões semelhantes, seja para aceitar as normas culturais que estão por aí, a modernidade, trazer o culto de Satanás para dentro da igreja, trazer os valores do mundo para dentro da igreja, e nós aceitamos, e isso acontece por quê? Porque os pais não estão interessados mais em ensinar o menino no caminho em que deve andar. Porque os pais não estão dando mais testemunho, porque a Bíblia ensina lá nos primórdios do Pentateuco, ata a palavra, inculca a palavra aos teus filhos, ensina o caminho ao menino, à menina. Quando ele crescer, ele não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. A voz de Deus, irmãos, nos chama a resistir. Mas eu repito, irmãos, como que nós vamos ensinar os nossos filhos no caminho em que devemos andar se nós não estamos muitas vezes no caminho? Estamos com práticas, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos, irmãos, qual é a voz de Deus e qual é a nossa voz ou qual é a voz do inimigo. Hoje nós temos aí milhões e milhões. Para vocês terem uma ideia, irmãos, sabe quantos usuários tem no TikTok? Mais de 1 bilhão de usuários. O mundo tem quantas pessoas? 7 bilhões e meio, 8 bilhões? Irmãos, 1 bilhão de usuários. E as outras redes sociais? E nós precisamos entender algo, irmãos. Quando nós priorizamos a Bíblia, quando nós priorizamos a palavra de Deus, o sucesso é inevitável. A voz de Deus nos lembra que nós temos que ser leal a Ele. A voz de Deus nos lembra que nós não precisamos ser leal ao mundo. A voz de Deus nos lembra que nós precisamos ser leal ao Senhor. E responder um chamado, como respondeu Isaías: envia-me a mim. Ai de mim que sou pobre, miserável, pecador. Isaías diz isso. Isaías falava: ai de ti, ai de ti. Aí quando ele viu a glória do Senhor, ele falou: ai de mim que sou pecador. Vivo no meio de homens de lábios impuros, de impuros lábios. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos levar uma vida de coragem que começa com a decisão de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Irmãos, nós não conhecemos a voz de Deus, muitos de nós. Irmãos, eu estava ali, o Senhor falou comigo.
não fale sobre isso. Porque você já falou hoje. Irmão, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Salmo 119 e 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, guiando em meio às vozes do mundo. Como os cristãos de Apocalipse, precisamos estudar a palavra de Deus para reconhecer o chamado divino e a separação, evitar a confusão da Babilônia. Irmão, sabe o que? Como, pastor, como que eu sei disso? Você tem que pensar assim: nos meus passos, o que Jesus faria? Crentes em festa não são crentes? Irmãos, eu vi igrejas que eu nem sabia esse termo de sunset. Sabe o que é sunset? Também não sabia. Para você entender, quem já viu Sensai aqui, Miami, que aparece aquelas moças tudo lá, tudo dançando lá e tal, luzes e tudo mais. Mundo! E os crentes estão nessa. Boate gospel. Não sei o que gospel. Irmãos, os crentes estão caindo nessa. Escândalos e mais escândalos e mais escândalo hoje, e as pessoas não conhecem e não reconhecem a voz de Deus. Só vão lembrar de Deus quando Jesus voltar, recolher a sua igreja, e quem ficar aqui vai dizer: ai de mim que eu fiquei. Pare de mentir. Nós precisamos entender, irmãos, que esse é o momento de discernir a voz de Deus. Eu não gosto de pastor. Eu também não gosto de pastor, irmãos. Eu gosto de homem de Deus. Eu falo para você nessa noite: tenha discernimento da voz de Deus. É ela que nos conduz. Ela é lâmpada que ilumina nossos passos. É luz que clareia nosso caminho. Irmãos, sabe por que as pessoas estão... Elas não leem mais a Bíblia. Elas não estudam mais a Bíblia. Ela não tem aplicabilidade na sua vida da palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Mas Pedro declara: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Obedecer ao chamado de sair da Babilônia exige ação imediata, rejeitando a procrastinação espiritual, escolhendo a fidelidade, mesmo sob pressão. Irmãos, você acha que a gente não sobe pressão para abandonar isso? Irmãos, eu não negocio a minha fé. Eu não negocio os meus valores. Se você quer negociar, eu te respeito. Mas eu não negocio. No começo do culto aqui eu falei a vocês que dentro da minha casa não entra bebida alcoólica. Dentro da minha casa não entra cigarro. Eu respeito as pessoas que fumam, eu respeito as pessoas que bebem, mas eu não admito isso dentro da minha casa, e isso não há negociação. Eu não admito pornografia na minha casa. Eu não admito qualquer influência do inimigo dentro da minha casa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e minha casa servem ao Senhor.
Se você aceita, irmãos, se você negocia a tua fé para agradar parente, se você negocia a tua fé para agradar chefe, se você negocia a tua fé para agradar homens, você não conhece a voz de Deus. Você não conhece. Por isso que as pessoas hoje estão aí numa situação financeira terrível. Não porque não entregam o dízimo, é porque nem acreditam nisso, é porque simplesmente não obedece ao Senhor. O apóstolo Pedro diz: mais importa obedecer a Deus. E obedecer a Deus, irmãos, não é de brincadeira, porque Deus não é homem, Deus não se deixa escarnecer. Você está aí, igreja? Deus não se deixa escarnecer. Você quer cura para a tua vida? Quer cura para as tuas mágoas? Quer cura para os teus traumas? Começa a obedecer. Pare de mentir. Pare de negociar a tua fé. Pare de viver no país de Oz. Dorothy, deixa para o Kansas. Lembrei da pastora. Dorothy, desça, volta para o Kansas, saia de Nárnia. Você está em Nárnia quando mente para se dar bem. Pare de ser o que você não é, porque a Bíblia ensina: basta cada dia, não se preocupe com o dia de amanhã. Irmãos, eu vejo pessoas ocupadas, meu Deus, e se esquece de obedecer prontamente ao Senhor. Rejeite a procrastinação. Irmãos, sabe o que é procrastinação? É empurrar com a barriga. Obedeça a palavra. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nosso mestre não agradou o mundo e isso o mataram. Quando você agrada o mundo, irmãos, você está do lado daqueles que mataram Cristo. E muitas pessoas estão matando Cristo todos os dias. E nós precisamos entender uma coisa. Irmãos, que nós precisamos reservar um tempo diário para ler a Bíblia, orar, pedir a Deus discernimento para ouvir a sua voz e coragem para obedecer prontamente. Especialmente quando somos confrontados por valores mundanos. Irmãos, eu digo, você não é obrigado a escutar isso. Você não é obrigado a servir Cristo. Mas a Bíblia ensina em Apocalipse que outrora você fosse quente, outrora você fosse frio, mas tu és morno, eu vomitar-te-ei. Irmãos, o muro pertence ao inimigo. Irmãos, o muro pertence. Aonde você está? Faça uma análise na sua vida. A Bíblia ensina no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Examine, pois, o homem se tem se examinado. Você tem examinado os teus passos? Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, versículos 5 a 7. Glória a Deus. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda invertida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo que fez. No cálice em que misturou a bebida forte, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade, quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Pois ao seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e jamais sentirei tristezas. Irmãos, os pecados da Babilônia
Irmãos, Apocalipse capítulo 18, versículos 5 a 7 descreve os pecados que se acumularam até o céu, marcados por orgulho, sensualidade, autossuficiência. A Babilônia se gloria por sua riqueza de poder dizer: eu estou sentada como rainha, mas Deus a julgará por sua rebelião. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, lista obras da carne como imoralidade, idolatria, que se refere ao espírito da Babilônia. Esses pecados não são apenas ações, mas uma mentalidade que exalta o ego e ignora a soberania de Deus, seduzindo até mesmo os crentes que se conformarem. Se você se conformar com isso, você está sendo seduzido. Seduzido. Irmãos, é tão fácil se conformar. Irmãos, de verdade, qual que foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Irmãos, hein? Irmãos, no mundo atual, pastor, como se manifesta a Babilônia hoje? É fácil dizer para você, irmãos. É muito fácil. Materialismo desenfreados. A glorificação do prazer e do relativismo moral. O que significa isso, pastor? Ninguém é de ninguém. Eu posso tudo. Eu quero comprar tudo, mesmo que eu não tenha condição. Eu quero fazer algo gigante, mesmo que eu não tenha condição. Eu quero ter o melhor carro, mesmo que eu não tenha condição. Eu quero ter meu melhor isso. Irmãos, obter bens não é pecado. Mas quando isso é desenfreado, irmãos, a glorificação do prazer, pornografias, tolerar, irmãos, as imoralidades. Isso sim, irmãos. E relativismo moral. Não, uma mentira é santa. Irmão, se você mente, João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. É a única coisa que o Senhor deu para ele. A paternidade da mentira. Portanto, se você mente, não precisa nem, é só você interpretar. É só você interpretar a palavra. Desde as propagandas que promovem a cobiça até ideologias que negam a verdade bíblica. Somos bombardeados por tentações para participar desses pecados. Identificar essas armadilhas é essencial para resistir. Como cristão do século I, que viviam sobre a opulência de Roma, precisamos reconhecer os pecados da nossa cultura e nos posicionar contra eles com firmeza espiritual. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você tem que sair gritando por aí. É algo pessoal que você tem que fazer. Não adianta, irmãos, você falar que é uma coisa e fazer outra com as suas atitudes. Nós precisamos entender algo. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Você ama sua esposa? Você é homem. Você ama seus filhos? Falei esses dias para o grupo de homens que nem tudo que nossos filhos pedem, nós não devemos dar. Lembram disso? E você continua fazendo. Nós temos aí, esses dias eu vi uma imagem
de uma criança num trono, coroada, e os pais fazendo saudação como sendo um Deus, como sendo uma rainha, como sendo um reizinho. Irmão, você está criando um delinquente. Experimente dizer não para o teu filho. Se ele aceitar, irmãos, você criou bem. Mas 90% vai ficar, como diz aqui em Barapuava, vai pirar o cabeção. Lá em casa, o não já é garantido. Tem que convencer para receber o sim. E eu tenho que avaliar o meu bolso também, e o bolso da minha esposa. Te contar uma história. A gente não acredita em Páscoa, esses coelhos da Páscoa aí. Mas a Maria Eduarda sempre gosta de um brinquedinho novo que sai. Tem 16 anos, vai dar 17, né? Mas gosta de um brinquedo, essa menina. Graças a Deus. Melhor estar com 17 querendo um brinquedo do que estar aprontando por aí. Acho que é o sonho de todo pai isso, né? E ela queria um negocinho lá. Custava quanto, amor, aquilo? 250? 250 reais. Falei assim. Eu dei mais 250. Mas calma, você já não vai fazer uma viagem? Não. E aceitou numa boa, tranquilo. Então, irmãos, você sabe o filho que você cria quando você diz não. E você sabe o pai que você é espiritual ou não quando você consegue dizer não para o teu filho. Porque eu repreendo e castigo todo aquele que amo. Se for zeloso, arrepende-te. Tem filhos que colocam o pai em confusão. Em confusão financeira. Em confusão de brigas. Porque são desobedientes e rebeldes. Sai dela, povo meu. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós construímos o caráter de nossos filhos. Somos nós que construímos o caráter. Irmão, depois de 18 anos você não consegue mais nada. Por quê? Porque você já viu como desentorta uma madeira? Quem já viu? Desentorta, sabiam disso? Mas é dolorido, né, Juarez? Põe os negócios ali para poder entortar. E vai apertando, vai apertando. Irmãos, é isso a nossa vida. Se nós não tivermos um caráter de Cristo, quando nós viermos para a sua presença, vai doer. Vai doer. E muitas vezes, irmãos, nós escolhemos o mundo. Muitas vezes, sabe o que nós escolhemos, irmãos? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Isto. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Irmãos, por que as pessoas não costumam vencer? Porque são arrogantes, porque são soberbas. Não conseguem receber não. E quando acham que estão em posição de autoridade, começam a humilhar as pessoas. Nós não precisamos disso. O orgulho precede a destruição, como visto na autoproclamação da Babilônia. Esse pecado nos leva a confiar em nós mesmos, ignorando a Deus. Isto é uma armadilha sutil que devemos evitar com humildade e dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor? Irmãos, Paulo fazia tenda, né? Paulo fazia tenda para se manter. Eu faço o quê? Lasanha. Interessante isso, né? Aprenda a depender do Senhor, irmãos. Todos os dias, irmãos, o Senhor tem acrescentado na minha vida. Irmãos, essa semana foi uma das semanas que eu mais trabalhei aqui nesse lugar. E trabalhei, olha, trabalhei com amor e com carinho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza que a minha bênção está logo ali. Sabe, vendo quinta-feira, pastora Neiva, pastora Aldi, o que Deus fez quinta-feira.
O que Deus fez quinta-feira foi maravilhoso. O que Deus tem feito na vida da mãe da Simone. O que Deus tem feito no esposo da irmã Marisa. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos fugir da imoralidade cultural. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. 4 a 3. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, por isso afastai-vos de toda imoralidade sexual. Irmãos, Deus deseja a nossa santificação, incluindo a pureza sexual. A Babilônia promove a imoralidade com liberdade, mas os crentes são chamados a rejeitar práticas e conteúdos que violam a vontade de Deus. Interessante isso, né, irmãos? Nós estamos violando a vontade de Deus? Como que nós estamos violando a vontade de Deus, irmãos? Eu te peço uma coisa agora para você. Faça um exame de consciências para identificar influências mundanas na sua vida, como orgulho ou exposição a conteúdos imorais, e comprometa-se a eliminá-la buscando a santidade em suas escolhas. Tudo é escolhas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, não adianta você ter um projeto e não chamar Deus para esse projeto. Não adianta você querer casar e não chamar Deus para o projeto. Não adianta você fazer faculdade e não chamar Deus para o seu projeto. Não adianta você buscar um emprego e não chamar Deus para esse projeto. Está fadado ao fracasso. O que começa errado, vai terminar errado. Deus não me ama, não. Nós é que plantamos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem das pragas que a atingirão. O chamado é: sai da Babilônia. Mas para sair da Babilônia exige coragem. Coragem não é simples coragem, mas é coragem para dizer não à conformidade cultural, mesmo enfrentando rejeição e isolamento. Apocalipse 18:4 não é uma sugestão, mas uma ordem que desafia os crentes a se posicionarem como luz em meio às trevas. Aonde você está, você é luz? Aonde você está, você é luz? Irmãos, eu falo muito de testemunho aqui. E ontem teve uma situação justamente disso, né? Teve uma pessoa que foi ministrar num lugar aí e entrou uma pessoa que conhecia ela. Quando ela começou a ministrar, quando ela viu a pessoa, ela guardou a Bíblia. Não fez ministração nenhuma. Por quê? Porque tinha acontecido um fato de um mau testemunho.
Como está o nosso testemunho? Irmãos, não é sugestão de deixar o mundo. Não é sugestão de deixar o mundanismo. Mas é uma ordem que nos desafia a nos posicionar como luz no meio das trevas. Por favor, abra sua Bíblia num exemplo maravilhoso que Deus nos dá. Daniel capítulo 3, versículos 16 ao 18. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que tu ergueste. Sadraque, Mesaque e Abednego ilustram essa coragem. Recusaram adorar a estátua de Nabucodonosor, confiando em Deus. Essa ousadia espiritual é necessária para resistir às pressões do mundo e manter a fidelidade a Cristo. Irmãos, hoje os crentes não conseguem dizer não. Irmãos, como diz o Pará, é cada história de onça amarrada pela cauda que é assustadora. Irmãos, eu escuto histórias, irmãos, que eu me assusto. Tanta criatividade para mentir. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter essa coragem de dizer não. E para rejeitar essas práticas, irmãos, nós precisamos rejeitar as práticas antiéticas no trabalho. Evitar entretenimentos que glorificam o pecado. Ou defender a verdade bíblica em um mundo relativista. Essa coragem não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo, que nos capacita a viver de forma diferente. Como os cristãos de Apocalipse que enfrentavam perseguição por não adorar o imperador, somos chamados a ser diferentes, refletindo a glória de Deus em um mundo caído. O mundo não ama a gente, irmãos. O mundo ama a si mesmo. O mundo ama a si mesmo. O mundo ama a si mesmo. A oração sacerdotal de Cristo: Pai, eu quero que não tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor está dizendo, irmãos, Jesus orou por nós, mas a decisão é nossa, se nós queremos isso ou não. Um texto clássico que eu gosto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus para nossas vidas. Paulo nos exorta a não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, resistir às pressões culturais, que existe que exige uma mente alinhada com a palavra, capacitando-nos a dizer não ao pecado. Capacite, tenha essa ideia de dizer não ao pecado, de dizer não à mentira, de dizer não a essas porcarias por aí do século XXI, que é onde a igreja hoje está um verdadeiro circo. Está um verdadeiro circo para atrair pessoas, fazendo alianças
de tudo quanto é jeito por aí, esquecendo o que Apocalipse fala. Sai dela, povo meu. Sai dela. Efésios capítulo 5, versículo 8, por favor. Pois no passado você era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Irmãos, você era trevas, nós éramos trevas, hoje somos luz. E viver como luz significa fazer escolha que constrange as trevas da Babilônia, atraindo outros para Cristo por meio do nosso testemunho. Como está o nosso testemunho? Teus amigos sabem que você é cristão? Ou você é um cristão, como diz na minha adolescência, né? Um cristão 007, um agente secreto? Irmãos, você lê a palavra todos os dias? Ai, pastor, eu gostaria de ser usado por Deus, mas não lê a palavra, não ora e não quer mudar de vida. Irmãos, eu sempre falo aqui que você não é obrigado a servir Cristo. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Eu sempre falo, irmãos, vá para o mundo. Você sabe que eu estou falando a verdade. No mundo só tem tristeza, irmãos. No mundo só tem traição. Mas, irmãos, Apocalipse capítulo 18, versículo 8, fala sobre o juízo vindouro. Por isso, num só dia, suas merecidas pragas alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo extinguirá, porquanto o Senhor Deus que a julga e é poderoso. Irmãos, antes que o juízo da Babilônia virá, em um só dia, pragas, morte, fogo, mostrando que o sistema mundano é passageiro e será destruído pela justiça de Deus. Essa certeza do juízo divino, irmãos, é uma motivação poderosa para a separação, pois nos lembra que os prazeres do mundo são temporários. Marque na sua Bíblia e abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receberá o que merece em retribuição pelas suas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, irmãos, nos adverte que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, onde nossas escolhas serão avaliadas. Viver separado do mundo a escolher o caminho eterno não é efêmero. Aleluias! Está vindo o juízo. E ninguém vai poder se esconder desse juízo. Irmãos, da Babilônia, Apocalipse, o juízo da Babilônia confortava os cristãos perseguidos, garantindo que Deus venceria seus opressores. Hoje essa verdade nos desafia não a investir nossas vidas em coisas que perecerão. Irmãos, como riqueza ou fama, mas invista em tesouros eternos. A iminência do juízo nos chama à urgência, incentivando-nos a viver com propósito e santidade. Sabendo que a obra de Deus, que nós temos um Deus justo, fiel para julgar o mundo e recompensar os seus fiéis. Qual é a tua recompensa? O que você está plantando? Quando comparecermos ao tribunal de Cristo, de qual lado você já está? Vinde, benditos de meu Pai. Recebeu o reino. Coisa linda, né? Mas tem o outro lado.
eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Que juízo nós vamos receber, irmãos? 1 João 2,17. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, as porcarias e as imoralidades passam, os desejos maléficos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fala de salvação aqui, irmãos. O mundo e seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus. A destruição da Babilônia nos lembra que investir no mundanismo é uma escolha vazia, enquanto a fé é eterna. E não se esqueça, irmãos, que nós vamos enfrentar uma justiça divina. Às vezes você não se preocupa com isso. E você deveria se preocupar, porque a pastora Neiva pregou aqui uma vez e falou que a eternidade é logo ali. Você se preocupa com a eternidade, irmãos? Veja quantos conhecidos já faleceram esse ano seu. Você, eu sou jovem. É jovem. Mas a Bíblia ensina que a nossa vida é como um sopro, que é como uma vela, é como uma névoa. Por favor, Salmo 96, 13. Cante diante do Senhor, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Deus julgará o mundo com justiça. O juízo para a Babilônia é um lembrete que nenhum pecado escapará à atenção de Deus, motivando-nos a viver em retidão e temor. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que nada vai ficar impune. Nós temos uma oportunidade hoje de estar escutando isso, mas você escolhe, e eu te falo uma coisa para você, eu vivo cada palavra que eu estou pregando aqui. Sou chato, sou isso, sou aquilo. Obrigado. Nós tínhamos um ditado, porque nós vivemos para crente há 30, 40 anos atrás, quando nós nos convertemos, ser crente é até difícil. Ou crente chato, e sabe qual era a nossa resposta, Henrique? Chato é bom que não rola. Chato é bom que não rola. E tinha mais uma outras coisas que nós falávamos que não podemos falar aqui, né? Como ser educados. Mas aonde você vai passar a eternidade? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem das pragas que a atingirão. Irmãos, veja que interessante. A recompensa da felicidade. Veja, obedecer ao chamado é sair da Babilônia. Os crentes escapam de seus pecados e do juízo, recebendo a promessa de uma comunhão com Deus. Apocalipse 18:4 implica em uma proteção divina, onde Deus habitará com o seu povo. Essa recompensa não é apenas futura, mas também presente, porque viver separado do mundo traz um propósito. Por favor, João 16:33 assegura em Cristo que temos paz. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo, tende fé e coragem, eu venci o mundo. Cristo nos traz paz, mesmo em meio de tribulações.
Irmãos, a fidelidade dos cristãos do Apocalipse resistiu à idolatria romana, inspirava-se a esperança e a recompensa eterna. Hoje somos chamados a perseverar, sabendo que nossa separação do mundo nos aproxima de Deus. Cada escolha, irmãos, que nós devemos fazer, cada não ao pecado e sim para Cristo, nos fortalece nossa comunhão com Ele. É difícil, irmãos. Sabe por que esse fortalecimento da comunhão? Ele está nos preparando para a glória eterna. A recompensa da fidelidade é a certeza de que pertencemos a Deus. Agora é para sempre. Irmãos, não importa se ele nos cura, não importa se Ele nos dá dinheiro, o importante é nós vivermos em paz com Ele. E hoje, irmãos, eu digo para você assim, João 16, 33, Jesus promete paz em meio à tribulação. Sabe, eu falei aqui, como já preguei sobre isso, sobre essa paz no meio da tribulação. Porque a vida do crente, irmãos, não é um mar de rosas. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele fala assim, irmãos, que Ele nos promete paz no meio da tribulação, a separação da Babilônia nos livra da ansiedade. Quando você tem ansiedade, você não descansa no Senhor. Você não descansa na paz. Porque quando você descansa no Senhor, está afastado da Babilônia, o Senhor permite-nos a descansar em paz, que vem do viver para Deus. Em verdes pastos me conduz. Me guia para águas tranquilas por amor do seu nome, como diz em Salmo 23. Irmãos, você está atribulado? Sabe a diferença entre alguém que abandona a Babilônia e alguém que não abandona? Existe algo chamado esperança. E a esperança, irmãos, veja o que está escrito em... Olha o que ela produz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. A esperança, a separação, ela nos traz uma herança eterna. Somos herdeiros de uma herança incorruptível no céu. A fidelidade de sair da Babilônia garante a nossa participação na glória eterna, muito além dos prazeres temporários. Adianta, irmãos. Hoje as pessoas querem se saciar com sexo fora do casamento, com fornicação, com adultérios, com drogas, com bebidas, com drogas lícitas e drogas ilícitas, para encontrar uma fuga, para encontrar paz, mas a verdadeira paz só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender que Apocalipse capítulo 18, versículo 4 a 8, nos confronta como um chamado urgente. Sai dela, povo meu, que não participe de seus pecados. Ezequias, ao ouvir a voz de Deus, rejeitou os pecados da Babilônia e disse não à conformidade, reconheceu o juízo viradouro e abraçou a recompensa da felicidade. Hoje somos desafiados até a mesma coragem. E nós pregamos sobre o rei aqui, né? Nós pregamos sobre a vitória dele. Por meio de Cristo que venceu o mundo, temos o poder para sermos luz em meio às trevas. Irmãos, que você possa entender que nós temos que abandonar os nossos deslizes. Irmãos, hoje muitas famílias estão frustradas. Eu não estou falando de famílias que não estão na igreja, pessoas que estão na igreja.
Não só nessa, mas em muitas igrejas. E por quê? Por querer andar de mãos dadas com o mundo. Nós não devemos andar de mãos dadas com o mundo. Tem que ter uma separação, irmãos. Porque o Senhor veio buscar um povo especial, zeloso, especial e de boas obras. O que nós temos de zeloso? O que nós temos de especial? E quais são as nossas boas obras? Estamos afastados com o mundo? Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua família, mas o Senhor só vai fazer alguma coisa na sua vida quando você falar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ficar afastado disso. Eu quero te louvar. Eu quero te seguir. Que Deus abençoe você e que o Senhor possa cumprir todas as promessas que Ele prometeu e que você possa escolher um caminho de fidelidade em fé.